Tudo bem, pessoal? Vamos dar prosseguimento ao conteúdo da nossa disciplina, nossa amada disciplina. Introduzindo, então, com todo respeito, a análise institucional. Mas dando um passo atrás, que às vezes para introduzir é preciso dar um passo atrás, é preciso lembrar que nós viemos falando da antipsiquiatria e eu cheguei mesmo, se não me falha a memória, e ela me falha muito, a dizer que a análise institucional, ao surgir, olhando para a história do movimento institucionalista, afirmou que a única vertente verdadeiramente institucionalista do movimento institucionalista teria sido, então, a antipsiquiatria. Por quê? Porque ela pôs em questão, em xeque, eu falei, a própria forma peculiar de organização da instituição psiquiátrica, ou seja, as normas que regem o funcionamento da instituição psiquiátrica, o que não se resume absolutamente à pura existência do hospital psiquiátrico, mas também dos psiquiatras, dos psicólogos, dos psicanalistas, dos enfermeiros, das medicações e, em última análise, a própria noção, a própria ideia de que a doença mental exista, na medida em que eles vão afirmar que, embora se reconheça a existência da loucura, houve um processo de transformação, um longo processo de transformação da loucura, esse fenômeno, que é inerente à condição humana, ao que tudo indica, que acompanha o homem desde tempos imemoriais, até a sua constituição, a sua tradução em termos médicos como uma doença e, muito mais especificamente, uma doença mental. Então, a psicoterapia institucional e as pedagogias institucionais não foram tão longe nas suas propostas de reforma. Portanto, seriam, no dizer da análise institucional, vertentes do movimento institucionalista que não foram exatamente institucionalistas, se a gente quiser levar a coisa com rigor metodológico, com rigor conceitual, porque verdadeiramente não puseram em questão seja a instituição psiquiátrica, na medida em que a psicoterapia institucional propôs uma reforma da instituição psiquiátrica, que no dizer da antipsiquiatria, verdadeiramente, por detrás das aparências de propiciar um cuidado mais apurado, mais cuidadoso, se assim posso dizer, com relação aos pacientes, reiterou a existência mesma do hospital psiquiátrico na medida em que o tornou mais hospitaleiro para os pacientes. E portanto, assim, continuou-se a reproduzir todo o aparato de práticas que sempre caracterizou a instituição psiquiátrica. Então, nós poderíamos dizer que, aos olhos da antipsiquiatria, a psicoterapia institucional pegou o hospital psiquiátrico e levou num salão de beleza para que o hospital psiquiátrico fizesse unha francesinha, tirasse a cutícula. Mas não tirou a unha, entende? E é isso que era preciso fazer com relação à instituição psiquiátrica, extirpá-la, extingui-la. A antipsiquiatria, então, diferentemente da psicoterapia institucional, seja da primeira, seja da segunda geração, que é justamente ir ao cerne daquilo em que consiste a instituição psiquiátrica. Da mesma forma, vai dizer depois o pessoal da análise institucional, o movimento institucionalista das pedagogias institucionais também não pôs em xeque aquilo que caracterizava verdadeiramente a instituição da escola, na medida em que, para a pedagogia institucional, continua existindo escola,
Quer dizer, a gente viu lá atrás, né, que o professor continuou existindo, em que pese as suas funções terem sido severamente restringidas, diminuídas de importância, perdendo, portanto, a centralidade que ela possui na escola tradicional, mas também nas pedagogias críticas, né? Tanto na pedagogia tradicional quanto nas críticas. As pedagogias críticas, então, recapitulando, elas relativizam o papel e a importância do professor, mas as pedagogias institucionais querem quase que extinguir a figura do professor. Não o podendo ter feito, entretanto, o reduziram pela via, reduziram a sua função, né? Reduziram a sua função pela via da autogestão pedagógica, né? Que é a maneira dos próprios alunos tomarem conta do seu aprendizado, a um registro pequeno, um registro bem pequeno. No caso da antipsiquiatria, comparativamente com os movimentos que precederam a antipsiquiatria, ela foi, segundo a análise institucional, esse movimento institucional que criticou a instituição, a instituição psiquiátrica, até a sua medula, propondo mesmo a sua extinção e contestando o próprio conceito de doença mental, ok?